E dos próximos também. Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Esse é uma sessão temática que é um tema assim interessante, curioso. Eu me confesso um ignorante e assim, eu lembro quando esse tema começou a ficar mais visível, foi primeiro, né, o tema é Web3 versus Web5, assim, tentar entender o que é Web3, entender o que é Web5 e o que isso tem a ver com Bitcoin. Porque eu lembro, tipo, no dia que saiu o anúncio do Jack e aquele pitch, a apresentação dele, eu tava conversando com o Dum e com o João Grilo em um Botecoin e a gente ficou, pô, mas o que isso significa? E no fundo a gente não tinha ideia e eu continuo não tendo. Aí eu gostei de uma definição que o João Grilo colocou no Twitter dele, no dia 10 do mês passado, que a Web5 é um ataque memético aos venture capital, que são os fundos de investimento, scammers da Web3. Bravo, Jack, bravo. Então, para conversar sobre, primeiro, eu gosto do espírito desse tweet, mas eu não entendo porra nenhuma, porque eu não sei o que é o Web3, eu não sei o que é o Web5, e para falar real, eu nem sei direito a diferença da Web1, Web2, Web3, assim. Então, para discutir essas questões que no fundo é o ecossistema que a gente está inserido, que é a internet, né? Tipo, de uma maneira mais ampla, eu trouxe o Lorenzo para conversar com a gente. O Lorenzo escreveu texto sobre dois textos muito legais lá publicados no Substack dele, a Toca, sobre justamente esse tema, tipo o que que é Web3, o que que é Web4, quer dizer Web5, por que não existe a Web4. Então se apresenta aí, Lorenzo, daí a gente começa. Bom, e aí, cara? Valeu pelo convite, sempre prazer estar aqui. É, Eu já acho que já vim umas duas, três vezes aqui. O pessoal deve saber quem eu sou, não querendo ser desumilde, né? Nada do tipo, mas Você veio no aparece lá no primeiro, né? Twitter. Você veio no Hã? primeiro sessão de Hopium e você veio no do BIP lá, da mudança do Bitcoin. Isso, verdade. Essa aqui, então, é a terceira visita. Mas, enfim, sempre bom estar aqui. Eu sou o Lorenzo, eu gosto bastante de Bitcoin e é isso aí. Boa. Eu também gosto bastante de Bitcoin, olha só. Bom, vamos começar pelo começo. O que que é Web 1? Porque assim, a gente vai começar falando da 3 e da 5, mas se não souber o que é um, o que é 2, qual é a diferença entre elas, acho que fica meio. Sei lá, eu não sabia até começar a pesquisar a pauta para esse podcast, para falar a verdade. Então acho que ajuda o Sim. pessoal a se contextualizar melhor. Cara, vamos lá então. Web 1. É, eu peguei muito pouco dessa época. Eu tenho 25 anos, então não peguei muito tempo da Web 1, não vivi. Mas estudei um pouco sobre, né? Eu sou desenvolvedor, para quem não sabe, então no final das contas a gente está sempre estudando sobre essas coisas. Mas, cara, o Web 1 era basicamente a internet do conteúdo estático. Não existia uma maneira fácil dos usuários interagirem com o conteúdo que eles consumiam e também interagirem entre si. Então, para quem é jovem e nunca viu, você pode imaginar basicamente um monte de blog com texto, algumas animações bem esquisitas, alguns designs bem simples e pouca interação. Era um lugar onde existiam poucos criadores de conteúdo e muitos consumidores de conteúdo, né? Não é como a gente tem hoje na Web 2, em que as plataformas dão oportunidade para os usuários criarem conteúdo. Acho que é isso, assim. Não tem muito que... Não era muito complexa a Web 1. A Web 1 é basicamente sites e blogs, então, e a diferença dela para a Web 2 é que a Web 2, pelo que você falou, sei lá, são as redes sociais que permitem que eu vire um produtor de conteúdo e não só um leitor de um blog. É isso? É basicamente isso, assim. É, Também a Web 2 ela proporciona
uma experiência mais customizada para o usuário. Então, por exemplo, quando você loga no Twitter, o feed que você vê não é o mesmo feed que eu vejo. Isso é uma coisa que, se eu não me engano, não existia na Web 1. A Web 2, o usuário começou a exercer um papel mais de protagonista, mais ativo do que ele tinha na Web 1, que era mais passivo só. E o que gera essa diferença? São, sei lá, protocolos novos que são instalados um em cima do outro e permitem mais recursos na rede? Cara, basicamente a Web 1 e a Web 2 elas usam os mesmos protocolos. Se você fizer um site estático e uma rede social da vida, por debaixo dos panos você vai estar usando os mesmos protocolos. O que muda na Web 2, os fornecedores de serviço, o Facebook da vida, o Twitter da vida, ele tem lá um computador gigante, botando bem entre aspas, porque não são um computador gigante, são vários computadores, mas a gente conhece comumente esse computador por servidor. Na Web 1, basicamente, toda pessoa que criasse conteúdo tinha que ter seu próprio servidor. Aí o que a Web 2 fez foi, vocês podem usar meus servidores para fazer um conteúdo personalizado para vocês. Então, a gente começou a salvar nossos dados lá e eles começaram a usar esses dados e o resto da história todo mundo sabe que tem toda a questão ética de como eles usam nossos dados, mas em essência é isso. Você descreveu aí também a nuvem, né? Tipo, a nuvem é no fundo o que a gente pensa que a nuvem, entre aspas, é uma nuvem, mas assim, isso é uma figura de linguagem só do usuário, porque na verdade o usuário está subindo os dados, na verdade ele está transferindo para outra pessoa, que essa outra pessoa, sei lá, se é o Google, ou a AWS, ou a iPhone, sei lá, iPod, qual é o nome? Apple e tudo mais. E no fundo eles que estão cuidando dos nossos dados e garimpando nossos dados, né? Isso, Tipo, isso. a nuvem é. Tô certo que a minha compreensão que é isso ou esqueci algum ponto de como essa tal de nuvem funciona? É exatamente isso. É o computador de outra pessoa que você está usando para, sei lá, armazenar suas fotos da sua vida inteira, de toda a sua família, suas músicas preferidas, seus vídeos. Mas é basicamente isso. No final das contas, é só um computador que é gerenciado por outra empresa. Bom, tipo, acho que as vantagens disso são muito óbvias, né? Tipo, você não precisa se preocupar com ter o aparelho físico, com capacidade de armazenamento e tudo mais. No máximo você paga R$ 5 para o Google por mês ou 10 e já tem o armazenamento lá. Mas quais são os problemas disso? Quais são os problemas de guardar seus dados com uma empresa, assim? Eu acho que o mais óbvio deles, a galera bitcoinheira sabe bem, né? Não, Que disclaimer. Estamos fazendo isso aqui justamente como um exercício para galera mais iniciante, né? Os bitcoinheiros devem estar achando a gente meio tonto. Faz parte, faz parte. Sim, não, beleza. Mas, obviamente, por uma questão de zelo pela sua privacidade, às vezes não é interessante você passar a responsabilidade das informações que você produz para terceiros cuidarem. Em primeiro lugar, porque você fica sensível ao terceiro, né? Se o servidor da Google cair, você pode perder o que você tinha salvo e etc. E, em segundo lugar, essas informações, elas pode estar tudo ok com elas hoje, mas no futuro pode ser que não. Sei lá, pode ser que num futuro distópico no Brasil, os caras venham atrás dos maconheiros com rifles e fuzis e eles entram no escritório da Google e falam, por favor, me entreguem o nome de todo mundo aí que tem foto fumando maconha, tá ligado? Isso aí não seria uma boa. A Google vai lá, entrega e, obviamente, não é uma questão tão simples assim, mas acho que o ponto principal é algo que tem lá que hoje pode não ser um problema para você, no futuro pode virar um problema.
ou algo que você tem lá que é um problema hoje, e se isso vier a público, pode gerar um problemão. Bom, ou seja, então, tipo, a Web3 é uma tentativa de solução desses problemas específicos da Web2? Cara, Tipo, o para que ser que é bem Web3? sincero, eu Tipo, não. Tá, o Web3, eles basicamente trocaram parte do computador da empresa é, pela blockchain. Um lugar onde você possa salvar os dados, só que em vez de ser um computador de um terceiro, é uma blockchain da vida. E se a mas gente for entrar nos então. pormenores, Mas calma, continue. Desculpa, só pra ver se eu entendi. Vai. Tipo, o problema da Web2 que a gente quer consertar é que as pessoas estão vendo nossos dados, garimpando eles pra manipular a gente, certo? Certo. E a Web3 o que ela faz é deixar nossos dados mais acessíveis ainda, que aí não é só para uma pessoa, mas são várias. É isso? Com o Web3 você tem a pseudo-anonimidade, né? A mesma anonimidade do Bitcoin. Você é uma chave ali. Justo, justo. Mas Bem menos mal, então. mesmo, mas mesmo assim, toda interação que você faz de escrita de dados na blockchain, aquilo lá vai ficar salvo. Se algum dia aquele endereço for linkado a você, essa informação vai ser facilmente linkada a você. E realisticamente falando, isso acontece com 99,9% dos usuários, né? Sim, você não tem nenhuma garantia de que qualquer serviço que tem KYC já faz isso com Bitcoin. Mas você também não, sei lá, não tem garantia que o cara não tá te rastreando, que ele não tem alguma intenção por trás em não só fornecer um serviço para você, mas vender seus dados, como as empresas da Web2 faz. Eu, obviamente, não estou acusando nenhuma empresa da Web3 de fazer isso, mas não é uma coisa que é fácil de falar, eles não estão fazendo.